Saúdo a todos com a paz do Senhor. Fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor me ajude na transmissão dessa lição. Peço que o Senhor possa também transmitir a Tua palavra a cada coração, aqueles que possam ouvir essa lição resumidamente. E em nome de Jesus te peço, nos ajude. Amém, graças a Deus. A lição de hoje é a lição de número 10, 6 de junho de 2021, que tem como título a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Textual: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 24. Verdade aplicada. Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. O texto de referência está em Jeremias capítulo 23, versículo 23, versículo 24, Atos 17, 27 e 28. Introdução da lição. Estudaremos 3 aspectos da natureza de Deus como revelado na Bíblia, que é sabedoria, transcendência e imanência. Tais verdades revelam que Deus é perfeito em seu plano e em suas ações, independente de sua criação, e que é possível conhecê-lo e com ele nos relacionarmos. Tópico 1. A sabedoria de Deus. Dicionário grego de Strong diz que sabedoria quer dizer sofia. A sabedoria de Deus significa a sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Portanto, vai além do conhecimento, pois se refere também à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir o seu propósito, com a participação plenamente harmoniosa de seus atributos. 1. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus não foi adquirida. Ele é a própria sabedoria. Deus é a própria sabedoria. O salmista disse: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Foi o que a gente leu, no texto anterior. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Jó 12:13. Paulo disse: Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16:27. Daniel disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel 2, 20, 21. Deus, irmãos, ele é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. Ou seja, a sabedoria, Deus, ele é a própria sabedoria. Louvado seja Deus. 2. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Ou seja, Deus usou de sua sabedoria para planejar a redenção do homem. Em sabedoria, Deus fez os céus, Deus fez a terra e todas as criações, inclusive o homem. Não tem coisa mais linda do que o sol, a lua, as estrelas, a chuva, a brisa, a neve, os rios, os mares, as plantas, as flores,
os diversos tipos de animais, peixes, aves, uma natureza exuberante de tirar o fôlego de qualquer um. A natureza, na sua totalidade, é linda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é o Deus de sabedoria para fazer todas as coisas. A obra da redenção humana também não pode ser esquecida. Paulo revela isto em Efésios 1, 3, 8, que na nossa redenção, por Cristo, Deus abundou para conosco em toda sabedoria. Então, todo o plano da redenção do homem foi planejado por Deus mediante a sua sabedoria, porque Ele é um Deus sábio e dele emana toda a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cada detalhe foi planejado e planejado com sabedoria e com sabedoria divina, que é de fato uma coisa tremenda. 1:3. Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Somente Deus pode conceder sabedoria ao homem. Deus é a fonte inesgotável. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Tiago aconselha aqueles que não têm sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá, né? Deus dá sabedoria. Eu, nas minhas orações, peço sabedoria a Deus. Não que eu a tenha alcançado, mas peço a Deus sabedoria, porque eu conheço esse versículo e peço a Deus sabedoria, porque precisamos, como servo de Deus, da sabedoria divina, porque Deus dá. Para compreendermos a vontade de Deus e andarmos em seus caminhos, precisamos de muita sabedoria. Sabedoria que vem do alto, né? Não é sabedoria terrena, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mas a sabedoria de Deus, ela é essencial para o homem, para nós, servos de Deus, que precisamos agir com sabedoria. Fora disso, ou seja, fora da sabedoria de Deus, né, que o homem precisa, é necessário, é essencial para o homem, fora disso, a sabedoria ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Então, a sabedoria divina ela é essencial para o homem. Louvado seja Deus, e aquele que não tem, deve pedir a Deus. Nós vemos que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a Salomão, né? E ele, na verdade, aqui diz que ele pedindo, disse: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E Deus deu, né, a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Muita sabedoria, irmão. Como a areia que está, né, como está dizendo aqui, na praia do mar. É muita sabedoria. Foi um dos homens mais sábios. Louvado seja Deus. 2. A transcendência de Deus. Transcendência o que é? É a qualidade ou estado daquele que é transcendente. O conjunto de atributos do Criador que lhe ressalta a superioridade em relação à criatura. Ezequias Soares, né, Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, diz o seguinte: a transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, que transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está, neste sentido, separado da criação, né? Haja vista existir antes da fundação do mundo. Vamos falar um pouco sobre transcendência. A transcendência de quem? A transcendência de Deus. A transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criatura. Ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. Ou seja, homem nenhum pode sondar Deus com o seu pensamento, com o seu conhecimento. Aqui diz que
ele é um ser divino e singular e totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. O profeta Isaías destaca no capítulo 6, do versículos 1, o cântico dos serafins, né, mostrando a transcendência de Deus. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, elevado e exaltado sobre tudo e todos, numa grandeza inalcançável. Diante dele se dobravam, ou se dobrará todo o joelho, e por ele julgará toda língua. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então nós falamos do 2:1. Vamos falar aqui do 2:2. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das suas criaturas. O profeta Isaías continua a falar sobre a transcendência de Deus, quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Né? Eu não sei que tipo de pensamento você tem a respeito de você mesmo, eu não sei que tipo de caminho você quer trilhar, mas na verdade que os pensamentos de Deus são mais altos e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Por isso, os pensamentos de Deus e o caminho de Deus é o melhor para o homem. Né? Então não dá nem para comparar a altura dos pensamentos e caminhos de Deus com o homem natural. Deus está acima da criação e sobre ela. Nós somos o barro e ele é o oleiro. Somos feitura das suas mãos, louvado seja Deus. Então nós somos obra das mãos do oleiro que é o Senhor. E nós somos o barro que fomos feitos por ele, como vasos, louvado seja Deus. Então o 2:3 diz o seguinte: a transcendência de Deus esclarece que ele está nos céus e nós na terra. Jesus nos ensinou que em nossa devoção devemos orar assim. Olha como é que começa, né, a oração dominical que Jesus ensinou: Pai nosso que está nos céus. Então, nós é que precisamos de Deus, porque Deus está no céu e nós na terra. Deus é o Criador e nós somos a criatura. Então Jesus ensinou para que a gente reconheça logo no início da oração, no início do nosso diálogo com Deus, que devemos reconhecer, lembrar, falando no início da oração que Deus está no céu. É nós que somos dependentes dele, não ele de nós. Louvado seja Deus. Pai nosso que estais no céu. E geralmente é o filho que precisa do pai. Ele está dizendo que nós estamos dirigindo a um Deus que é pai, a um Deus que nos criou. Louvado seja Deus. Estamos diante de um Deus infinito e transcendente. Trata-se de um ser que não só existe além do tempo, mas é transcendente e é um ser infinito, sem início ou fim, né? Mas que também existe acima e além de toda a criação, transcendendo-a. Ou seja, as coisas criadas nem limitam nem contêm o Criador de todas as coisas. Ninguém pode limitar Deus. Ninguém, nada criado pode conter Deus. Então isso diz respeito à transcendência de Deus. Uma vez que são, na verdade, finitas, Deus é o totalmente, ou seja, aquele que está acima de toda a criação, mas não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Deus, ele está acima de nós, acima da sua criação, mas ele, por vontade própria, ele
vive e está conosco entre o seu povo. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ele estaria no meio. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Então Deus está com você, Deus está com a igreja dele, Deus está com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar para o 3. Tópico 3. A imanência de Deus. Uma vez lendo sobre o significado dessa palavra, imanência é de quem emana todas as coisas. Imanência, imana, né? Qualidade do que é imanente, permanência, que persiste, que reside na própria essência do todo, pertence à substância de Deus, está envolvido com sua criação, não porque ele precisa, mas porque ela precisa. Deus está conosco, não porque ele precisa. Deus está conosco porque nós é que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. A criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ele. Louvado seja Deus. Nós não funcionamos sem Deus. Em nós existe a essência do Criador. Nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito é o sopro de Deus no homem. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus fez o homem, né, e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Ou seja, nós temos ali o barro, o sopro e a alma vivente. Então o sopro de Deus é o Espírito. E a função do Espírito é adorar a Deus, que vai ser falado aqui daqui a pouco. O teísmo admite a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Em outras palavras, a essência de Deus é distinta da essência do mundo. O 3:1. A imanência de Deus significa que ele está presente dentro de sua criação. A imanência de Deus, 3:1, significa que ele está presente dentro de sua criação. Onde a gente pode encontrar alguma referência para falar acerca disso? Aqui diz na lição o seguinte: Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, sendo o Criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com ela. Então Deus preenche todo o universo, mas ele não se confunde com aquilo que ele criou. Louvado seja Deus. Deus está tanto na sua criação que Paulo nos dá uma prova cabal e diz aos Coríntios que: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então você é santo, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é Deus. E se ele é Deus, ele habita em você. Deus habita na sua criatura. Louvado seja Deus. Em outra referência, Paulo complementa: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6,19. Então, a imanência de Deus significa isso, irmão, que Deus está presente dentro de você, da sua criação. Louvado seja Deus, que é você. Você é criação de Deus, você é servo de Deus. 3:2. A imanência de Deus diz que ele realiza parte de sua obra por intermédio das suas criaturas. Olha que maravilha! Deus realiza a sua obra através de você, que é servo dele, através de você, que é filho dele, através de você, que é igreja dele, que é noiva dele. Deus usa a inteligência,
Deus usa dons e habilidades humanas que Ele próprio concedeu para agir neste mundo. Em sua soberania, o Criador fez o ser humano e lhe capacitou para povoar, cuidar, lavrar e gerenciar a terra, sem contudo ficar indiferente e inoperante no mundo criado por Ele. Ou seja, Deus opera através das suas criaturas, agindo, ajudando, capacitando, orientando. Então, Deus realiza milagres e a participação do ser humano, mas normalmente o ser humano está envolvido. Ou seja, Deus realiza milagres sem a participação do ser humano, mas normalmente o ser humano está envolvido. Por exemplo, na multiplicação do azeite da viúva, Deus realizou o milagre. Estava lá o profeta, a viúva, a vasilha dos vizinhos, então o ser humano estava lá envolvido. Também nós vemos aqui a transformação da água em vinho. Deus usou lá as pessoas, Teve a mãe de Jesus pedindo, teve lá as pessoas que encheram as talhas, usando então aqui a participação humana. Na transformação também, a multiplicação dos pães, melhor dizendo, temos ali os pães, aquela criança que participou, os discípulos que procuraram os pães. Na verdade, então, o milagre aconteceu, Jesus usando seus discípulos para distribuir ali o pão, e os peixes que foram multiplicados. Na abertura do Mar Vermelho, Deus também usou o ser humano, Moisés, que tocou com o cajado. Então nós vemos aqui a participação do homem, da criatura, nas maravilhas, nos milagres que Deus faz. E na queda da muralha nós vemos ali o povo que rodeou a muralha, gritaram, Na verdade ali as muralhas foram derrubadas. Foi Deus que derrubou, mas Ele utilizou o homem ali também nessa participação daquele milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a imanência de Deus diz que Ele realiza parte de sua obra por intermédio das suas criaturas. Louvado seja Deus. E o 3.3, a imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. Ou seja, é importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Em sua pregação em Atenas, o apóstolo Paulo